Pela vida de todas as mulheres, ainda estamos aqui. Que legal, que legal. Estamos aqui para mais um episódio do Fala Sind Saúde, que é esse projeto inovador do Sind Saúde, junto com outros sindicatos, e que a gente está falando um pouco de várias coisas que perpassam a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, em especial a capixaba. Nós estamos no mês das mulheres, né? Que a gente ressalta a importância da mulher para a sociedade. E nós estamos com duas grandes companheiras aqui, que têm uma história linda e importante, não só a capixaba, como para o Brasil inteiro, para todas as mulheres. E queria que vocês se apresentassem. Elbia e Clemilde, fiquem à vontade. Olá, gente. Meu nome é Elbia. Eu estou na Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT Espírito Santo, na Secretaria da Mulher Trabalhadora, Gênero, Raça e Diversidade Sexual do Sind Saúde e também estou na direção da CNTSS. Sou auxiliar de enfermagem, mulher preta, trabalhadora da saúde do Sistema Único de Saúde, com muito orgulho. E dizer para vocês, né, que a gente tem muita coisa para conversar hoje, né? Não só hoje, todos os dias, né? Porque a resistência das mulheres é diária. E você, Clemilde? Olá, eu sou Clemilde, eu estou na presidência da CUT Espírito Santo e estou muito feliz de estar aqui. Eu sou aposentada do município de Vitória, coisa que a maioria dos trabalhadores, infelizmente, não alcançarão, né? Mas a gente luta para que alcance, sim. Vai sempre lutar para alcançar isso. Com relação ao mês de março, a gente acha fundamental, Fernanda, a gente fazer essa conversa, porque muitas vezes muitas mulheres não têm com quem conversar sobre a sua importância e às vezes a gente mesmo não se dá conta da nossa importância. Então é fundamental, e quero parabenizar aqui o Sind Saúde pela iniciativa, é fundamental que a gente fale, né, que a gente dialogue sobre a nossa vida, sobre a vida de todas as mulheres, das nossas mães, das nossas avós, tias, netas, das mulheres trans, das mulheres negras, das camponesas, de todas as mulheres. Por isso que a gente começou, né, com esse pela vida de todas as mulheres. Ainda estamos aqui e continuaremos. É isso. É verdade. Que legal. Vai ressaltar também que hoje o Sind Saúde é presidido por uma mulher e a CUT também, Espírito Santo também é presidida por uma mulher. Isso é uma coisa muito importante, né? Por tudo nós estamos aqui, por tudo, né? Isso é bem legal. Assim, eu achei a frase muito impactante, muito forte. Que frase que dialoga com você, mãe, que dialoga com você, avó, que dialoga com as nossas filhas, com todas as mulheres capixabas, né? É muito importante a gente frisar a importância de estarmos aqui. Eu sempre falo que quando a mulher está em alguma coisa, a mulher faz toda a diferença. A gente se coloca em situação de igualdade, a gente busca igualdade, né? A gente trabalha para todos e para todas. Eu sou Fernanda Souza, assessora sindical, assistente social, e que vou ajudar aqui nesse bate-papo gostoso com duas pessoas que eu tenho bastante respeito e bastante admiração. Antes, é importante a gente lembrar o seguinte, por que surgiu o 8 de março, né? Por que essa é uma data marcada? Todo mundo fala às vezes, olha, Dia da Mulher todo dia, não temos dúvida disso. Mas o 8 de março é para marcar um movimento de mulheres que trabalhavam numa fábrica têxtil em 1857 e que em um movimento de paralisação, de greve, pois tinham longas jornadas de trabalho, péssimas condições de trabalho, mais de 15 mil mulheres se juntaram para uma manifestação, uma paralisação, e de forma covarde, as portas das fábricas foram fechadas e nós tivemos mais de 129 mulheres operárias mortas, incendiadas, né? Isso aconteceu lá em 1857, mas isso parece que nós estamos falando de notícia de ontem, né? Sim. Porque hoje, talvez a gente não esteja só nas fábricas, só nas empresas, também passando por muitos problemas, porque a gente vai falar disso também. Por isso que o 8 de março é importante a gente saltar das nossas dificuldades, mas falar que a gente tem um monte de problema, né? Saiu das fábricas, foram para as nossas casas. Hoje a gente, infelizmente, abre o jornal, vai assistir qualquer matéria e vê aí a violência, o feminicídio, quantas mortes, quantas coisas ruins acontecendo com a mulher, né? Então, a data do 8 de março ela é extremamente importante para a gente lembrar, como é que fala? Pela vida de todas as mulheres, ainda estamos aqui. Como isso é difícil resistir nos dias atuais, né, Elbia? Elbia e Clê. É um desafio muito grande, né, Fernanda? Ser mulher é um desafio dentro da nossa sociedade. Não só a nível de Brasil, a nível de mundo, né? E o 8 de março, ele é importante justamente nesse sentido,
de quando você leva isso para a rua, para furar bolha, para dialogar com outras pessoas que às vezes a vida está tão corrida que não tem tempo nem de pensar o que é o 8 de março. E a gente para justamente nesse dia para chamar a essa reflexão, de mostrar o tempo da mulher, a realidade das mulheres de anos e de séculos atrás e do que é hoje, e do que vem conquistando, da nossa caminhada, do que a gente conquistou e do que a gente, claro que a gente sabe, do que a gente ainda tem a conquistar. Então, assim, é uma data extremamente importante, que deve ser tratada com mais seriedade, com mais respeito, com mais empatia, principalmente dos nossos companheiros homens, porque ser mulher, ser feminista, não quer dizer que você seja inimiga do homem, muito pelo contrário, não existe feminismo versus machismo. Existe feminismo para você estar no mesmo patamar, para você ser respeitado, para você poder passar numa rua escura à noite e não ter medo de ser assassinada, de ser estuprada, sabe? É quando a gente fala muito do feminismo, é sobre isso. A gente fala de poder viver, de poder passear, de poder viver a vida da gente sem medo, sabe? Tirar um pouco desse medo, porque, infelizmente, ainda no Brasil, ser mulher é sinônimo de medo. Apesar de toda a nossa luta, de toda a nossa resistência, ainda a gente existe esse medo. O medo da roupa que a gente veste, o medo da onde a gente frequenta, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, sabe? A culpabilização da vítima do estupro. Então, assim, a gente tem muito para conversar, muito para dialogar com todas as nossas mulheres, principalmente com as mulheres trabalhadoras da saúde, né? Que a maioria é mulher, né? Porque justamente pelo cuidar, né? Justamente pelo cuidar, o perfil do cuidar, ele é muito focado na mulher. Historicamente, quem cuida é mulher. Então, assim, a gente precisa muito conversar sobre isso, mas a Cleo, eu tenho certeza que ela tem muita coisa para contribuir com a gente também, como ela contribui muito. Que nada, Elvia. Assim, eu acho que cada um de nós tem a sua contribuição importante. Quando a gente fala que as mulheres hoje estão ocupando, né, os espaços, nós temos mulheres presidentas da CUT, presidente do sindicato, não é só o Sindisaúde que é presidido, né, por mulher. Nós temos o Sindilimp, da companheira Evani, né, que comanda as margaridas, né, e os garis e coletores. Nós temos o Sindi Enfermeiro, nós temos o Sintect, né, que é do Correio, do Sindicato dos Trabalhadores do Correio. Nossa amiga Regina. Nossa amiga Regina. Nós temos várias outras mulheres, as municipais, muitos sindicatos de servidor municipal têm mulheres, até porque nós somos maioria no serviço público, exatamente pela questão do cuidar. Né? Porque parece que para cuidar só tem mulher. E aí vocês podem observar, por exemplo, dar um exemplo triste. O companheiro que vai preso. Quem vai visitar? As mulheres vão. Ou é a mãe, é a esposa, é a filha. Se uma mulher vai presa, você sabe disso, o companheiro não vai visitar. Então, porque parece que não tem essa questão do cuidado, porque é nessa hora que ela precisa. Até na questão de doença, porque normalmente os homens são mais dengosos. Aí a gente que cuida. Então, assim, no serviço público a maioria é mulher. Mas, assim, Elvia, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de medo, infelizmente o Brasil é um país tão machista, e as pessoas cultuam essa cultura do machismo. Acho bonito. Muito recentemente, eu costumo dizer, infelizmente não gosto nem de lembrar, mas é necessário que se diga, que muito recentemente um governo defendeu que quem tinha filha mulher era uma fraquejada e que mulher merecia ser estuprada e que mulher não tinha valor, que podia ganhar menos, quando, na verdade, nós não buscamos. A gente não está aqui disputando nada com os homens. Nós só queremos estar ao lado, nós queremos estar em pé de igualdade. É isso porque nós merecemos, porque nós temos competência para estar onde nós quisermos estar. É um start, assim, das mulheres, né? A gente viu lá
pegando a partir da história em que aquelas mulheres foram mortas vivas, né? As pessoas foram incendiadas, queimadas. E aí, assim, a gente avançou muito, né? Lógico que a gente ainda tem um mundo para poder avançar. Mas se a gente falar do voto feminino, que é uma conquista gigantesca, já pensou assim? Às vezes eu fico me olhando e falo, gente, como é que no passado alguém olhava para as mulheres e falava que eu não tinha a mesma capacidade que que coisa louca. Fernanda, nós passamos da ter CPF muito recentemente. Olha, antigamente, o CPF, mulher usava o CPF do marido. Olha que Ele louco. era assim, um título de propriedade. Você é minha propriedade. É essa cultura que a gente precisa acabar com ela. Precisa romper. Nós não somos propriedade de ninguém. E essa cultura, Cleo, ela é tão interessante que ela tá tão enraizada, ela tá tão estruturada dentro da nossa sociedade que até muitas mulheres, nós e muitas mulheres, a gente tem isso dentro da gente. Verdade. Porque, reproduz, né? Porque a gente vai reproduzindo. Por quê? Porque desde que quando a gente estava dentro da barriga da mãe da gente, a gente já vem ouvindo aquilo, passando por aquilo, e desde garotinha que menina tem que brincar de boneca para cuidar. Verdade. Né? Então, assim, é uma coisa que ela está muito estruturada. E para a gente poder quebrar isso, primeiro que a gente tem que estar aberto. Você tem que estar disposta a se abrir ao diferente, a reconhecer que aquilo ali não é bacana e se reestruturar, sabe? Se reconstruir. Se reconstruir enquanto mulher, se reconstruir em dona de si, responsável por si. E aquilo que a Cleo falou, da gente poder estar onde a gente quer estar. Porque quantos anos levou para a CUT ter uma presidenta mulher? Quantos anos levou para os sindicatos terem uma mulher de frente, uma presidenta? Por que isso? Justamente por conta desse machismo estrutural que a gente tem dentro de nós mesmas, de muitas mulheres. E isso, para mim, hoje, eu, enquanto secretaria de mulher, eu vou falar uma coisa para vocês com muita tranquilidade. O meu maior desafio é desconstruir o machismo dentro de nós mesmas. Da gente pegar e dialogar com nós mesmas, de se olhar no espelho e falar, não, ela é minha companheira, ela me representa, ela pode pensar diferente de mim, mas ela está ali me representando, porque antes dela não teve nenhuma mulher à frente. É verdade. Eu acho que isso é muito importante. Assim, não é fácil, porque imagina o seguinte, as nossas mães, as nossas avós, como que eram criadas, como que nós éramos criados, né? Eu passei aquela história assim que meu avô pensava que as mulheres não precisavam, na verdade meu avô falava que as mulheres da família tinham que estudar. Mas a gente sabe de muitas histórias de avós, de pais que criavam as filhas só para ser do lar. E aí também, às vezes a gente bota uma carga na pessoa, e isso é bom, porque isso que é bom esses podcasts, pra gente refletir o seguinte: será que eu estou reproduzindo uma cultura machista? O que eu quero para minha filha, né? E o que eu quero que o meu filho faça com as mulheres dessa sociedade? Não é tarefa, é mais uma tarefa na nossa vida, né? Como se a gente já tivesse muitas, esse desafio recai para a gente também. Não é fácil reconhecer que a gente está reproduzindo comportamentos machistas. Agora você imagina, Fernanda, se para a gente, né, é difícil, você imagina, eu falei aqui do sistema prisional, as mulheres negras. Nossa. Né? Porque a gente não pode negar a questão do racismo também. Sim, né? existe. Se nós sofremos, imagina as mulheres negras pelo que elas passam. Verdade. Né? Esse não é o meu lugar de fala, mas eu sei disso. Eu conheço a periferia, eu conheço a vida de muitas mulheres que passam por essas situações. E, assim, lamentavelmente, nós somos de uma geração... eu fui criada, minha mãe falava... Você não sabe cortar um frango? A mulher velha dessa que não sabe cortar um frango. Ai, não sei mesmo, não. Ah, mas então, seu marido vai te bater na cara por isso. Uai, por que ele tem que me bater na cara? Entendeu? Então, assim, por que ele não sabe cortar por que o frango? que ele não corta o frango ao invés de bater na minha cara? Ela foi educada assim, porque né? ela foi educada assim, infelizmente. E, assim, o contrassenso é que ela criou 4 filhos sozinha, ela não precisou do homem e ela fez tudo e muito mais. E assim, se eu sou quem eu sou hoje, graças a ela. é graças a ela que me construiu. Mas ela, tipo assim, a sociedade exigia dela que ela entregasse um produto do jeito que a sociedade queria. Uma mulher servil, do lar, né, e que abaixasse a cabeça. Lamentavelmente, para ela ficou feliz que eu não seja isso. E para a sociedade, lamentavelmente, surgiu eu.
Porque a gente também incomoda, né? Nós Muito. três aqui temos históricos. E assim, que bom, as mulheres. A gente não consegue ficar calado. A gente é mulher, a gente coloca. Eu não quero sentimentalizar o negócio, mas a gente sabe como é difícil ser mulher nessa sociedade em todos os postos, em todos os Sim. locais, né? A gente fala, tava aqui no nosso roteirinho falar de igualdade salarial. Imagina, a gente faz coisas exatamente iguais aos outros. E por que salário diferente? Que sociedade é essa que ainda a gente tem que discutir igualdade salarial? E as pessoas, a gente viu o debate na Câmara, né, com a nossa deputada Jaque Rocha, e as pessoas não discutem, não existe. Claro que existe, a gente sabe que os grandes postos de chefia, né, a gente vai ampliar esse debate, as pessoas ganham um salário diferente porque você é Sim. homem e eu sou mulher. Olha que coisa louca, que coisa ridícula. E a gente não reconhecer isso, porque o não reconhecer é não debater, né? Sim. Infelizmente, é igual Sim. político. Quando você fala, não quero debater política, deixa os outros debater por você e sempre um vai sair lucrando e não vai ser, infelizmente, a grande maioria que sai lucrando, né? Tem uma coisa, Fernanda, que eu quero muito ouvir a Clemilde falar sobre a questão da desigualdade salarial, né? Mas, assim, é uma observação que eu faço. Eu tenho 25 anos de Estado e de trabalhadora do SUS. A gente é a maioria dentro de todos os hospitais e dentro das unidades de saúde. Olha. A maioria. Mas você sabe quem é a maioria? Quem é os nossos gerentes? São os homens. Então, Elber, basta dizer o seguinte. Basta dizer o seguinte, se você tiver, tem uma vaga para ser ocupada, para um cargo de chefia, de gerência, alguma coisa assim. Tem um homem e uma mulher. A mulher pode ser a super competente, maravilhosa, tudo. Quem leva essa vaga? O homem. O homem, gente. Porque é como se a gente não tivesse competência para... E tem coisa que piora. Às vezes a mulher até ganha vaga, mas aí ela precisa prestar alguns favores. E aí vem a questão do assédio. Também. Né? Também. Porque ou você faz o que eu quero, ou você não tem a promoção que você precisa. E a gente não quer ser reconhecida porque faz o que eles querem. A gente quer ser reconhecida porque a gente tem valor, a gente tem competência para ser reconhecida. Verdade. Entendeu? É sobre isso. E sobre a igualdade, que a Eva falou que quer que eu fale, às vezes, gente, a gente pensa assim, então, no meu setor não tem desigualdade. No meu setor não tem desigualdade. Mas, se você pensar, que horas que a Fernanda levanta na casa dela? Quando a Clemilde chega na CUT, o que a Clemilde já fez? Quando a Elber chega no Centro de Saúde, o que a Elber já fez? A Elber teve a creche para colocar o filho dela? Que distância que teve para ela levar esse filho? Então, a gente... É filho que você tem que dar assistência para levar ao médico, tem que ir na escola. Você precisa pensar em tudo. E por que isso? Porque às vezes os nossos companheiros não se sentem responsáveis por isso e a gente acaba reproduzindo isso, porque às vezes a gente também toma frente. Verdade. Entendeu? Ao invés de você falar... Eu sou a pessoa que eu não tenho paciência. Eu peço uma, peço duas, na terceira eu vou lá e faço. Porque eu não tenho paciência para ficar esperando, né? Então, assim, a gente precisa pensar não só nessa coisa da remuneração no espaço, no exercício da sua função no local de trabalho, mas desde que você acorda, você já está produzindo. Então, assim, é disso que a gente precisa. Jornada. Porque você está produzindo para essa sociedade da hora que você acorda até a hora que você dorme. Entendeu? Então, eu penso dessa forma. Muito bom. A gente está... esse primeiro bloco era um pouco para falar dessa... Mas a gente vai se aprofundar nisso. A gente quer falar um pouquinho dessas dificuldades das mulheres da saúde. Nós vamos entrar nisso, porque quando você estava falando de jornada... Imagina a mulher da saúde que entra 7 horas da manhã, ela já tem que estar no seu local de trabalho. Imagina que horas que essa mulher saiu de casa e imagina o horário que ela vai retornar. Não... Ampliando para a saúde, porque é uma jornada de 12 horas, a gente tem aí as mulheres da limpeza pública, as comerciárias, as da construção civil. Nós vamos ampliar esse debate, porque eu acho que ele está muito legal e reforça que nós estamos aqui por todas, né? Eu amei esse tema, gente. Eu estou muito, muito feliz com a escolha, porque representa muita coisa, né? Ele é amplo, igual o nosso bate-papo aqui. Sim. E no nosso segundo bloco a gente vai falar disso. A gente vai ampliar essas dificuldades, esses desafios que as mulheres da saúde e as outras mulheres da nossa sociedade têm. Então, daqui a pouquinho. Bem, no nosso intervalo, a gente conversou aqui um pouquinho sobre
as dificuldades de ser mulher. Nós falamos um pouquinho do histórico, né, de quando surgiu essa data e por que é importante o 8 de março. E agora a gente vai falar um pouquinho mais dos nossos dados, do que a gente tem efetivamente. É importante dizer, nós não somos minoria, gente. As mulheres, segundo o censo do IBGE de 2022, nós representamos 51,5% das mulheres da população brasileira e os homens 48,5%, ou seja, nós somos maioria. Mas, em contrassenso, a gente não está nas câmaras legislativas, a gente não está no Senado, a gente não está na presidência da República, já tivemos, mas não estamos mais. Nós não estamos nos cargos de chefia, ainda estamos avançando nas presidências dos sindicatos, né? E também estamos aí quase em situação de igualdade, digamos, nos arrimos de família, né? Hoje, a gente fez um levantamento rápido aqui, 50,9% das famílias são chefiadas por homens e 49,1% por mulheres. Ou seja, isso daqui a uns dias nós teremos igualdade. Não sei se isso felizmente ou infelizmente, mas isso demonstra alguma coisa que não está certa nesse cenário, né? Já que a gente não tem direito de ter as mesmas condições, por que a gente, então, está chefiando, né? E ainda somos chamadas de minorias? Tem uma coisa meio que estranha aí, né? Fala pra gente, assim, vocês estavam falando no último bloco sobre as dificuldades que tem. E aí, hoje as mulheres, a Elbia chegou a falar que as mulheres são maioria na saúde, a Clé falou no serviço público, né? Sim. Grande maioria, em várias. Vamos falar um pouquinho desses desafios, né? A gente já falou da mulher preta, das dificuldades que a gente vive, mas vamos categorizar isso, vamos falar um pouquinho das realidades das nossas mulheres capixabas, das nossas mulheres, onde elas trabalham, como é que é essas dificuldades? Então, Fernanda, eu falo muito sempre da mulher trabalhadora da saúde, até pela experiência que a gente tem, o contato que a gente tem diário, e saber que é a realidade dentro de todos os locais aqui, que a gente é a maioria mulher. Mas quando você fala de um espaço, de chefia, de gerência, é escolhido o homem. É escolhido o homem simplesmente porque ele é homem. Mas desculpa, porque ele tem que chefiar a família, né? Mas a gente já viu que não é verdade. Sabe, assim, e ninguém entende mais de saúde do que a mulher. Justamente por quê? Porque a mulher já está estruturado dentro da nossa sociedade, que a mulher é quem cuida bem, é a mulher que zela pela família, sabe? É esse debate que a gente precisa começar a fazer. E aqui no Espírito Santo, Fernanda, até você tocou no assunto e foi muito bom falar, que está sendo construído um fórum de equidade para as trabalhadoras, equidade e igualdade para as mulheres trabalhadoras da saúde. Olha que legal. E o Cine de Saúde vai ter uma cadeira ali para poder estar fazendo esse debate e dialogando, porque é essa equidade que a gente quer dentro dos locais. Porque nada mais fácil, Cleo, não sei se você discorda, de você me compreender, você saber da minha dor, né? Tem uma companheira nossa que ela fala muito da dororidade. As pessoas falam da sororidade, ela fala da dororidade. E é a dororidade, ser mulher, sabe? Porque é o que você falou aí, Fernanda. Que hora que a gente sai para trabalhar? Só você sabe, só a Clemilde sabe. É difícil um companheiro, e não é dizer, vocês estão aqui descendo a porrada, não são, porque a gente ouve muito isso. Quando a gente vai discutir mulher, dependendo dos espaços, e até dentro do movimento sindical, me desmita, Clemilde, se eu estiver mentindo, até dentro do movimento sindical, quando você vai falar de mulher, você percebe homem torcendo o nariz, como se a gente fosse uma inimiga deles, e não. A gente justamente quer a parceria deles, a empatia deles, de entender as nossas dificuldades. A gente faz isso pela filha deles, pelas esposas deles, pelas mães deles. Exatamente. Sabe? Então, assim, e tem o tal do mimimi, o tal da vitimização. Não é vitimização. É só pegar dado, é só olhar a quantidade de mulher que é assassinada diariamente dentro desse país, dentro do Estado. O Espírito Santo é um dos estados que mais mata mulher, Fernanda. Isso é um absurdo, é inadmissível um negócio desse. E ainda você pegar e perceber que parte da sociedade compactua com isso. Porque quando você se cala, você compactua, você aceita. Então, assim, acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, sabe? Eu acho que eu fugi um pouquinho do roteiro, mas essas coisas às vezes estão engasgadas dentro da gente e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. É verdade. Eu queria falar só uma coisa, Fernanda, em relação às trabalhadoras da saúde. Eu penso que a gente não pode esquecer o quanto
as trabalhadoras e os trabalhadores também do SUS fizeram pela população na pandemia. Verdade. Quantas mulheres se foram, Quanto? né? Quantos filhos ficaram sem mães, né? Quantos lares ficaram sem as suas, É verdade. né, os seus amores por conta da Covid. E elas não arredaram pé. Foi lindo. Foi muito bonito. Foram aplaudidas, né? Só que aplauso não paga conta, né? E nem põe comida na mesa. Então, os trabalhadores, as trabalhadoras, principalmente da saúde, precisam ser valorizadas, porque elas merecem essa valorização pelo trabalho que elas fazem e pela defesa que elas fazem do SUS, que, para mim, é o melhor plano de saúde que existe no mundo, Verdade. né? Porque quando você entra, e eu sou muito grata às trabalhadoras da saúde, pelo que elas fizeram pela minha mãe, Olha, né? que lindo. Pelo que elas fizeram pela minha mãe. A minha mãe ela faleceu em 2019, mas o atendimento que ela teve foi assim, top de linha. Então, eu sou muito grata. Eu já fiz esse depoimento em alguns momentos, mas quero reforçar aqui agora, porque eu penso que é importante, nesse mês de Salve de março, palmas pra essas mulheres falar que isso para as arrasam por mulheres. aí. Esse é o meu orgulho, Então. Fernanda, de ser trabalhadora do SUS. A gente sabe como é que é ser trabalhadora do SUS. Não E é a Clemilde, fácil. ela fez um recorte aqui sobre a questão da pandemia, que as pessoas não sabem. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem. Mas quantas mães, eu tive isso dentro da minha família. Minha cunhada, ela é enfermeira. E ela teve que deixar as crianças dela lá na minha casa, na casa dos meus pais, e ficou mais de 15 dias sem ver os filhos, com medo da contaminação. Então, nós da saúde, a gente sabe o que a gente passou, a gente sabe tudo que a gente vivenciou naquele momento. E assim, e às vezes frustra. E eu sei da frustração das mulheres da saúde. Você sabe o que é, Fernanda? Foi o aplauso, foi videozinho de internet e tal, tudo muito bonito, muito, muito formoso. Mas na hora da valorização, essas trabalhadoras têm que passar a noite no meio da rua, no meio de rato, no meio de pessoas dependentes de droga, em situação de rua, para poder conseguir, às vezes, uma agenda para discutir a pauta delas. Então, assim, essa é a nossa dificuldade que a gente tem. E é disso que a gente precisa falar um pouco, sabe? A gente precisa externar a realidade das mulheres, né? E a Clemilde lembrou muito bem a questão da pandemia, porque é um fato que ele não vai ser esquecido, ficou para a história do mundo. Não deve ser Ele não esquecido. pode. Mas vocês estão repetindo, virou clichê, não sei o que, não virou clichê, não. É porque quem vivenciou aquele momento, e infelizmente ou felizmente, a gente estava viva naquele momento e a gente assistiu o que foi. E os trabalhadores, e nós enterramos, foram muitas mulheres, foram muitas mães de família, sabe? Sabemos que também enterramos companheiros trabalhadores da saúde, mas pelo fato de sermos a maioria, sabemos que a grande maioria que foram enterradas, que foram vidas perdidas, foram das mulheres. Além da questão da violência, que a gente também não pode esquecer disso aí nunca. Então, assim, é isso que a gente está tentando falar para vocês, mulherada. As dificuldades e os desafios das mulheres, as dificuldades da gente, elas estão dentro do local de trabalho, elas estão dentro da sociedade, estão dentro da nossa casa, porque quantas mulheres são assassinadas diariamente dentro de casa, dentro dos seus lares, por seus companheiros, né, maridos, companheiros, enfim. Então, a importância desse debate é essa, sabe, Fernanda? Porque esse debate, ele salva vidas. Ele salva vidas, eu não tenho dúvida disso. E é importante que as mulheres tenham essa consciência. E a gente, às vezes, quando fala, estamos falando aqui especificamente das mulheres da saúde. Mas, se você for olhar, nós temos as trabalhadoras rurais, as professoras, que na educação também a maioria são mulheres, nós temos as comerciárias, as margaridas, que eu já falei aqui, né, que são as trabalhadoras da limpeza pública, e, assim, os trabalhadores do SUS, que a gente já reforçou. Mas, assim, quando você falou aí, a gente tem... as mulheres são maioria na sociedade, ponto. Por que, então, essas mulheres não estão ocupando as câmaras, tanto municipal, quanto federal, quanto Senado? Aí tem igualdade de oportunidades. as exclusões, que são... Isso aí. Que são... É não sutil. É bem sutil. Por exemplo,
Aí a gente tava violência conversando. de gênero na política, que é uma coisa absurda. No Espírito Santo é ridículo o que acontece em Pois algumas é, câmaras. mas aí a gente estava conversando aqui, o Senado foi inaugurado, Verdade, né? dá esse dado legal. E aí só foi ter banheiro feminino no Senado 55 anos depois que ele foi inaugurado. Olha que loucura. E em 79, aí você traz esse dado, foi eleita a primeira senadora. É. Quer dizer, 36 anos depois que foi eleita uma senadora, é que foi construído banheiro feminino no Senado. Olha que Essa louco. sociedade é inclusiva? Não. Sabe? E o banheiro, Clemilde, então quer dizer que o banheiro naquela época era unissex? Banheiro unissex. Eu acho Não, que é não, isso. infelizmente não Não era, era, gente. ela usava, Infelizmente, olha a que mulher legal. tinha que sair do plenário e andar um pedação para usar o banheiro Do restaurante, do restaurante do que Senado. tinha no No Senado. anexo. Olha que louco. Entendeu? absurdo. Então, assim, é para vocês Só em verem. 2016, né? Só que em foi 2016 construído o foi construído um banheiro no Senado Federal. Então, assim, isso é um dado que a gente pegou assim porque eu me lembrei, a gente se lembrou disso. Mas quantas coisas acontecem para nos excluir? Verdade. Mulher não tem que estar na política. Muita gente acha isso. E é por isso que a gente reafirma que o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Se a gente quiser estar em casa, a gente vai estar em casa. Se a gente quiser estar no sindicato, vai estar no sindicato. Se quiser estar na Câmara, vai estar na Câmara sim, por que não? Alguém aqui Hoje tem nós temos dúvida? grandes mulheres, né? Exatamente. Alguém aqui tem dúvida da nossa competência? Outra coisa, alguém aqui tem dúvida que a Dilma só foi golpeada pelo fato de ser mulher? Claro. Ninguém tem dúvida disso, gente. Porque esse país, ele não suporta, a maioria dos homens não suportam ser comandados por uma mulher. E imagina, então, no cargo máximo do país. Que legal. Era uma afronta, né? Para machaiada, como diz o outro. Então, assim, gente, mas a gente não quer... reafirmando que a gente não quer fazer essa disputa. A gente só quer reafirmar que o nosso lugar é onde a gente quiser estar e que a gente é pela vida de todas as mulheres. Nós estamos aqui, nós estaremos aqui para fazer esse debate sempre. Quero machismo ou não, estaremos sempre aqui. E assim, Fê, eu queria falar que a Clemilde, eu aprendi, a Clemilde é uma enciclopédia, né? Na minha vida. Você e a Clemilde são Ao enciclopédia longo na dos minha 18 vida. anos dela, ela é uma enciclopédia. Que delícia. Mas a Clemilde, ela teve uma fala há muito tempo, logo quando eu cheguei no movimento sindical, e ela falou para mim, Elbia, não adianta ser mulher. Ela tem que ter compromisso com as mulheres. Isso é E a importante. gente teve um exemplo muito claro disso há tristes, poucos anos atrás, quando a gente teve uma ministra dos Direitos Humanos, quando Ai, ela louca. falava da menina veste rosa e do menino veste azul. Sabe? Aquela mulher, ela não me representa. Ela representa o patriarcado, ela representa todas as formas de preconceito. Uma mulher que me representa é uma mulher que pega e tá ali e que vai dar a mão à outra para puxar a outra para cima. E assim sucessivamente. E assim, com muita dificuldade, com muito desafio, com toda a violência política que a gente viu a Carla, nossa vereadora, Carla Coser, né? Carla Nossa vereadora em Coser, Vitória. lá na Prefeitura de Vitória, né, lá na Câmara, o que aquela mulher passou junto com a Camila Valadão também, que hoje é deputada estadual. A gente assistiu a violência de gênero que aquelas mulheres passaram, mas elas não arredaram. Elas continuaram lutando, elas tiveram o apoio das mulheres trabalhadoras, Isso aí. dos nossos sindicatos, e elas continuaram, tanto que a Carla foi a vereadora mais bem votada em Vitória. A gente tem a Jaque Rocha, uma mulher negra. Jovem. Quando que o Estado do Espírito Santo ia eleger uma mulher negra, jovem, para deputada federal? E a única mulher. É a única eleita mulher, hoje, exatamente. Né, deputada Exato. federal no Estado. Né? E isso é uma conquista. Com certeza. Mas a gente não se conforma com essa conquista. A gente quer mais, a gente precisa avançar mais. Ampliar, A gente, até porque, por conta desses dados que vocês colocaram aqui, olha a quantidade de mulheres que a gente tem no país e olha a representação. Como que não é que o homem é incapaz, mas ele não consegue perceber a essência da mulher, da mãe, da trabalhadora, da filha, da avó, quando ele vai discutir direito. Ele não vai conseguir fazer esse recorte. E uma mulher que tem compromisso, como Clemilde disse, repito, quando a mulher não é qualquer mulher.
ela precisa ter compromisso com a luta das mulheres, com as pautas das mulheres. Então, é importante a gente saber a importância de, na hora de uma eleição, Fernanda, avançar nisso daí. Verdade. A mulher fazer esse debate. E não Mas isso adianta aí só vai ficar mais discutir pra lá na frente, hora, né? Tem que começar a discutir sempre, né? Sempre. Isso. Sempre. Assim, Fernanda, eu queria só... Pode falar. Eu queria falar de assédio moral e sexual bem É rapidinho. exatamente sobre isso que eu queria falar, transmissão de pensamento. Legal. Porque, assim, às vezes a gente acha que é tranquilo. Tem algumas coisas que acabam acontecendo no ambiente de trabalho. Ah, foi brincadeira. Ah, não, brinquei com você. Então, tem umas brincadeirinhas que elas extrapolam e aí vira assédio, né? Às vezes moral e às vezes assédio sexual. E é importante que a gente saiba identificar isso, né? A gente precisa ficar atento, porque, infelizmente, e aí a Elba, que trabalha na saúde, sabe disso, esses assédios que vão acontecendo, eles acarretam doença. As mulheres passam a ter problema psicológico e chega a ter problema psiquiátrico, porque elas precisam trabalhar, ficam sendo assediadas e não conseguem resolver aquilo e nem denunciar. Então, por isso que é importante... E ainda tem a pressão em casa, E né? as- Porque exatamente. às vezes é desconfiança. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa fazer? É identificar no nosso ambiente de trabalho aquela companheira que muda de comportamento, que começa a ficar arredia e conversar, dialogar, porque se a gente não tiver essa empatia com as nossas companheiras, é Uma muito coisa complicado. que você fala que é fundamental é falar dos tipos de violência, né? Porque existem vários tipos de violência contra a mulher. Ela não é só física, muito pelo contrário. Ela é física também porque chega no extremo de matar. Então, ela dá mais visibilidade. Sim. Agora, a gente sabe que tem as outras formas, né? A questão econômica, a psicológica. Infelizmente, é natural. Patrimonial, é comum, né? patrimonial. A gente vê algumas pessoas que você fala, nossa... Ou, o meu marido, eu estou numa festa, meu marido foi encontrar comigo numa festa de trabalho. Opa, não é normal isso, né? Se é uma festa só para os colegas de trabalho, por que seu marido tem que te acompanhar? E às vezes a pessoa vê como se ele estivesse te protegendo e ela também não percebe o tipo de assédio. Isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar bastante. Tem uma diferença grande entre cuidado e controle, né? Exato. É preciso a isso gente aí. identificar isso, cuidado e controle. E também, Fê, um desafio grande que a gente tem na questão da tripla jornada de trabalho, Nossa. a gente precisa falar sobre isso. As políticas públicas para as mulheres precisa pensar em creche, Verdade. em tempo integral, mas não é creche, não é depósito de menino, não. Aham. É creche em tempo integral. Precisa pensar em lavanderias comunitárias. Verdade. Porque uma família de 5 filhos, imagina quanta roupa a gente tem que lavar. Ninguém pensa nisso. Né? E não é todo mundo. Infelizmente, as mulheres de periferia não têm acesso. Muitos de nós não temos acesso à máquina de lavar. Não, Entendeu? O salário não permite. Então, a gente precisa pensar em algumas coisas que ajudem, que é um grande desafio. Porque a gente não tem tempo para viver. A jornada de trabalho, por isso que a gente está discutindo aí a 6x1, É verdade. né? Que a gente Tem tudo a conta ver, há né? quanto Tudo a ver. tempo as centrais sindicais, né? A CUT sempre brigou, sempre lutou pela a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Isso aí. Então, assim, a gente precisa focar nesses pontos para melhorar a vida das nossas mulheres, melhorar as nossas vidas. Verdade. Acho que a maior reflexão desse bloco é dizer que a gente não tem tempo pra gente ser gente. A gente A gente não tem tempo para viver, a gente não gente. tem tempo para se cuidar, Não, a gente para cuidar não da tem. nossa saúde mental, para cuidar das nossas famílias de forma estando bem, né? Se a gente tem aquela máxima, quando você entra no avião, primeiro eles nos orientam que a gente tem que se cuidar da gente. Então as mulheres precisam Isso. se cuidar, nós não estamos tempo. E a debater a questão da jornada, da redução da jornada de trabalho é fundamental, porque 6x1, o dia que ela está em casa, ela está trabalhando. Não tem jeito. Com certeza. E também, Fernanda, falar um pouquinho, claro, que a questão do assédio moral e o assédio sexual, ele é assim, ele tira a dignidade. Ele é nefasto, Ele né? é Ridículo. sujo. Isso.
ele é sujo, ele é nojento. E, infelizmente, a gente ainda convive com isso. E com as E desconfianças, tem né? pessoas que ainda naturalizam. É. Se aconteceu, é porque ela deu a confiança. É essa mentalidade. Também é olha a essa roupa que ela estrutura. usa. Olha a roupinha Olha a roupa que dela. ela usa. Sabe, olha o sorriso, porque ela é acessível. Agora, se ela é cara fechada, ela é antipática. Então, assim, gente, a gente precisa saber o que quer das mulheres. Porque senão fica complicado, sabe? Então, assim, ele... Coerência essa sociedade não tem, gente. Não, Então a gente nunca. não vai achar a não resposta. cobre coerência né? da nossa sociedade, Não é tem jeito. verdade. Tá certo. No próximo bloco, a gente vai discutir políticas públicas. A gente falou esses grandes desafios, a Clemilde trouxe alguns dados importantes. Lavanderia comunitária é algo que faria muita diferença para as nossas mulheres, né? Porque é um tempo grande que as pessoas gastam no cuidado de se manter ali, porque também tem a ver tudo com saúde, né? Sim, Então, tá assim, ligado à nós saúde. vamos discutir isso e falar um pouquinho de violência contra a mulher. Até daqui a pouco. Bem, nós estamos de volta e com a companheira Clemilde e com a companheira Elbia, duas mulheres importantes no movimento sindical capixaba, e a gente discutiu nos blocos anteriores sobre a questão da importância, a gente fez um resgate histórico da história do 8 de março e também falamos um pouquinho das dificuldades e das nossas dores, né, das dororidades, igual falaram aqui, de todas as categorias profissionais, inclusive da saúde, né, das nossas mulheres. E a gente precisa agora, nesse bloco, falar um pouquinho das políticas públicas voltadas para as mulheres. Antes disso, eu preciso ressaltar aqui uma coisa que está muito sendo discutida, colocada, é que nós não precisamos ser guerreiras o tempo inteiro, né? Graças a Deus estão tirando esse fardo da gente, né? Porque, olha, a mulher que é guerreira, aquela mulher, a gente... eu não sei que nome que vocês vão dar, mas assim, nós estamos exaustas, literalmente, com tantas tarefas, e as pessoas acham que isso é ser guerreira. Nós queríamos ser outra coisa, a gente queria estar numa praia, a gente queria ter tempo para cuidar da gente na própria casa. Na verdade, não é mulher guerreira, nós somos mulheres sobrecarregadas. Isso, infelizmente. Que bom que a gente está discutindo isso agora, né? Porque eu fico com pena, assim, gente, será que eu não... Eu sempre pensei assim, acho que eu não sou o suficiente. E a gente até admirava a mulher que era mais que nós. Sim. Só que agora a gente percebe também quantas doenças, né? Estão isso sendo aí. provocadas, como que é O quão insalubre é ser tão guerreira. Que O bom, quão que insalubre bom. é, verdade. E aí, assim, a gente queria conversar um pouquinho das políticas públicas existentes para as mulheres. A gente sabe que tem coisa que precisa ser melhorada, mas que graças a Deus que temos, né? Graças a Deus e as políticas públicas, né? Porque a política pública, ela serve exatamente para isso. Para ela agir quando a sociedade não consegue se regular, existe um terceiro, que é o Estado, que vem para organizar isso. Fala, olha, não é assim que tem que proceder. Ou seja, o homem não pode matar a mulher, por exemplo, né? Não é porque você casou com ela, ou que você namora, ou que você está interessado nela, que você pode achar que ela é sua, ou você é propriedade dela, ou dele, enfim. A gente podia falar um pouco isso das principais conquistas. O que vocês avaliam, assim, que são políticas públicas existentes que são memoráveis, que são importantes para a nossa sociedade hoje? Fernanda, com muita dificuldade a gente conseguiu a Lei Maria da Penha, Foi um grande que quem avanço. sabe a história de Maria da Penha, o porquê, História linda também, né? né? Triste e linda, De resistência. né? De resistência e de sobrevivência, né? Verdade. O que aquela mulher passou. E para essa lei, até hoje a gente ainda escuta piadinha em relação a ela, sem as pessoas nem entenderem o quanto de mulheres que ela salva, né, a existência dela. A gente tem a licença maternidade, que é um pouco mais antiga. Hoje a gente discute muito a paternidade, que é a divisão de responsabilidade do pai e da mãe com o filho, né? Porque a gente tem essa tal, toda aquela trajetória que eu já falei, cultural, do cuidar, de ficar único e exclusivamente da mulher. E hoje a gente consegue, com o pai tendo essa licença, a gente conseguir também, né, que é claro que é uma questão de conscientização pessoal de cada um, mas de dividir a responsabilidade da criação do filho. E o Sim Saúde, que é uma coisa muito bacana que a gente conquistou dentro da Inova, né, que é um dos hospitais, né, que a gente representa os hospitais administrados pela Inova, e a Aqua, né, que hoje é o IMABA, e a gente vem avançando em outros hospitais, é a questão da declaração de acompanhante. Né? Porque é muito importante. Por quê? Porque você acompanha pai, você acompanha marido, você acompanha filho, né? Tem mulheres que têm filhos autistas, né? Com seus problemas de espectro autista. Então, e por conta do cuidado, tudo você vê que a gente fala e a gente volta, né? É como um ciclo vicioso, né, Clemilce? É uma coisa incrível a vida das mulheres. Então,
Então, a gente conseguiu isso no acordo coletivo e até por conta de que foi uma demanda pautada pelas mulheres, por essas trabalhadoras, né? A gente não tinha nem pensado e elas trouxeram esse debate. É claro que a gente sabe que a gente tem muita coisa para avançar, muita coisa para conquistar, muito espaço para ocupar, mas a gente percebe que hoje a gente já está conseguindo caminhar um pouco, quando você olha a boa vontade e esse debate. E eu tenho certeza que todas essas políticas públicas que eu estou falando aqui, elas foram construídas pelas mãos de mulheres. Verdade. É a mesma coisa quando você fala da saúde da mulher. Ninguém melhor do que uma mulher para entender o corpo de outra mulher, de saber o que se passa com os nossos corpos, né? Que é totalmente diferente do homem. Não é ser melhor, não é ser pior, é sermos diferentes. E essa diversidade é que faz a gente ser o que a gente é, né? Então, na política pública que a gente consegue perceber. Existem avanços com muitos desafios, é claro, e à medida que a nossa sociedade vai modificando e ela vai mudando, outras políticas públicas têm que ser debatidas, têm que ser renovadas, têm que ser modificadas, têm que ser melhorada, né? Porque a gente está falando de seres humanos, então quando a gente fala de seres humanos, eu tenho a percepção de que tudo é mutável, né? A gente é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Verdade. Clê, nesse mundo, assim, a questão da capacitação profissional, de emancipação da mulher, como é que você percebe? Então, antes, Fernanda, de falar da questão da qualificação, falando um pouquinho das políticas que a Elbia fala, a gente precisa pensar também na política de segurança pública. Sim, né? verdade. Tem que pensar na política de segurança pública. Hoje, por exemplo, estava vendo o jornal, infelizmente, uma mulher foi morta. Mais uma mulher foi morta, uma mulher de 26 anos, na frente da filha dela, acho que é em Guarapari, na frente da filha dela de 2 anos, o cara atirou nela dentro do carro e se matou. Nossa. Então, assim, e a filha viu tudo. Então, assim, e ela estava com medida protetiva. Aí é o que eu costumo dizer, medida protetiva não impede bala. Não segura bala nem faca. Não segura bala, não segura faca. Teve outra que foi esfaqueada. Eu estava até comentando agora de manhã, que me dá até calafrio, porque o tiro, claro que morrer não presta de jeito nenhum, mas o tiro ele te mata de uma vez só. Agora, olha a dor que essa mulher passou. Olha a dor, olha o sofrimento. E que cultura é essa? E que homem é esse que odeia tanto essa mulher? Porque isso não é amor, gente. Ela acabou com o casamento, ele não aceitou. Sabe? Ela rompeu, porque se rompeu é porque não estava bom. Não estava bom para ela, não estava bom para ele. Então, assim, ninguém é dono de ninguém. E a gente, voltando aqui no mote da segurança, a gente precisa pensar, mesmo a Maria da Penha, precisa melhorar em como operacionalizar, como fazer com que essas mulheres não fiquem expostas, porque medida protetiva, maravilha, conseguiu a medida protetiva. Isso impediu que ela fosse morta? Não impediu. Então, assim, a gente precisa pensar em políticas que salvem a vida dessas mulheres. E, principalmente, gente, às vezes a gente quer conversar de mulher só aqui entre nós, só entre mulheres, mas não é assim. Eu penso que não é assim. Nós precisamos conversar com os homens sobre violência contra a mulher, com os homens, porque são os homens que nos matam. Infelizmente, são eles que nos assediam, são eles que nos matam, que nos molestam, são eles. Então, assim, a gente precisa conversar com esses homens sobre isso, essa questão da violência. Verdade. Preparar os nossos filhos também, porque só aí, Fernanda, só conversando com eles, que tem essa cultura, é que a gente vai chegar na causa. E fundamentalmente, você falou, importantíssimo, a gente precisa se desconstruir enquanto machista, como a Elbia fala, para a gente criar os nossos filhos. Eu criei meu filho para não ser machista. Mas, infelizmente, você não educa sozinha. A sociedade educa junto com você. Sim. Tudo interfere na educação que você dá. Do fruto que a gente exatamente. Vive, né? Então, assim, a gente não é uma ilha, a gente não vive isolado, né? Então, a gente é fruto desse ambiente. E aí a gente precisa dialogar sobre isso e conquistar, através
né, do Estado, políticas públicas de segurança, de transporte público, de educação pública, que tudo isso, quando você educa com qualidade, quando você tem uma saúde pública de qualidade, você vai, eu acho que meio que se libertando, meio que se informando, tem menos problemas para administrar, porque qual é a causa de tudo isso? Qual é a causa dessa violência desenfreada contra a mulher? Que ódio é esse, gente? Porque todos os homens são filhos de mulheres, entendeu? E mulher gera vida, né? Então, é preciso dialogar mais sobre isso e valorizar mais a vida de todas as mulheres. É fundamental, é fundamental. E só para, desculpa, para falar um pouquinho, é importante, eu faço parte também da Rede Capixaba Mulher e Trabalho. Eu sou presidente desse grupo, que é um grupo do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi criado agora na gestão, no início do governo Lula. E aí, qual é o objetivo desse grupo? É incluir, qualificar e combater a violência contra a mulher no mundo do trabalho. Olha que desafio, hein? Mas o curioso, Fernanda, é que na época era no mundo do trabalho. Aí a gente foi fazer uma formação, são várias parcerias. São os Cines, a ADERES, Secretaria de Trabalho, são vários atores, as prefeituras. E aí a gente foi fazer uma formação em Alto Rio Novo. 43 mulheres foram formadas. Um dia anterior à formatura, a certificação dessas mulheres, uma delas, o marido agrediu, colocou fogo na moto dela para ela não ir mais para o curso, que ela estava saindo muito de casa. Olha. Então, assim, e aí a gente voltou com esse caso. O bom é que no dia o prefeito estava lá, eu peguei o prefeito pelo braço, e lá não tem secretário, não tem conselho de mulher no município. Falei para o prefeito que tem que criar. Já conversei na Secretaria de Estado da Mulher para visitar esses municípios, para implementar esses conselhos. Porque é um instrumento, né, que a gente tem, é um instrumento de controle social, é um instrumento que pode salvar a vida dessas mulheres. Entendeu? E aí a gente voltou para a rede, e aí uma pessoa que não estava convencida falou que tinha que ser só no mundo do trabalho. Falei, não, é combate à violência em todos os níveis. Porque a mulher que sofre violência dentro de casa, ela vai sofrer violência no ambiente de trabalho e, de repente, pode até achar que é assim mesmo. Faz parte. Porque ela já sofre aquilo em casa. E não, é combater todas as formas de violência. No ambiente de trabalho, violência doméstica, todo tipo de violência. Então, e assim, felizmente tem dado um resultado, que a gente tem uma rede produtiva hoje. E, por exemplo, as nossas camisas do 8 de março, que a gente vai sair num bloco na terça-feira, as mulheres da CUT, depois a Elvia fala um pouquinho disso. Nós vamos ter convite para todo mundo. A gente vai convidar, né? E aí as camisas foram feitas por essa rede produtiva, né, que formou costureiras, e essas costureiras, elas costuram em casa. A mulher, eu não posso ir trabalhar fora porque eu tenho um filho pequeno. Ela tem a máquina dela lá, ela vai costurar, ela vai produzir e vai receber, vai gerar uma renda para ela. Então, assim, a gente entende que isso empodera as mulheres. Isso tira as mulheres desse ciclo de violência, dessa relação... Dependência financeira, né? Não, dependência financeira e essa relação... de submissão, mas não era relação... Não era... Eu perdi a palavra aqui. Depois você vai lembrar. Essa relação... Essa necessidade? Não é necessidade, gente. Abusiva. Ela vai estar fora desse relacionamento abusivo. Perfeito. Ela não precisa disso, porque ela vai ter como se sustentar, como sustentar os seus filhos. Acho que é isso. A gente sabe da importância A gente já é consenso aqui que todos os dias são Dia das Mulheres, mas o mês de março a gente precisa marcar isso. Tivemos vários atos, um ato super inovador, que nós fomos por meio da população, por meio do samba, de várias tribos, vários públicos, e fizemos um trabalho lindo mostrando essa necessidade de debater o tema da mulher, de respeito à mulher, de valorização das mulheres nos seus ambientes de trabalho, que foi
no dia... Dentro do carnaval, vocês foram para um bloco, não é isso, gente? Foi assim, foi um trabalho de conscientização. Que legal. Eu achei que foi muito bacana, Fernanda. Foi desafiador, porque a gente saiu das nossas bolhas, da nossa zona de conforto e fomos dialogar com a mulherada. Onde o povo está. Aonde o povo está e não tem um lugar melhor. E aonde também tem violência e assédio sexual, Sim. que é no meio do carnaval. Então, Não, hein, gente? Não é não, é exatamente. E é nós por nós. Nós por Né? nós. Que foi o nome do nosso bloco, que assim, a nossa ala que estava lá no bloco, lá do Galinha Preta. Agradecer, Já né? agradecer a todas as companheiras e companheiros que tiveram com a gente lá. Foi super bacana, Foi lindo. super animado. Foi desafiador, mas foi emocionante. E o ano que vem tem mais. E uma coisa que eu queria falar, Fernanda, também, que faltou no início e eu me lembrei agora. O ano de luta, ele começa com as mulheres, Verdade. né? O desafio Na verdade, do ano, a ele é... vida começa com as mulheres, gente. Sim, Presta com atenção nisso. A certeza, vida sem começa com as dúvida. mulheres. Deixa eu só. A gente teve a grata surpresa do blog Galinha Preta vir com o tema contra o feminicídio. Olha. Né? Então a gente fez a ala, né? Porque a gente compreendeu que era importante sair nesse bloco, né? Pela vida de todas as mulheres, né? Nós estamos aqui, porque dialogava com o tema contra o feminicídio. Totalmente. Então, assim, é fantástico porque naquele momento a gente havia feito uma atividade no dia 20 de novembro e a gente fez essa atividade na Escadaria da Piedade. Que foi lindo também. Nós contratamos um grupo de pagode lá e fizemos uma parceria com os bares do entorno para falar sobre racismo, mas de uma forma diferente. Leve. Porque o problema é que a gente precisa reaprender a falar. É verdade. Né? Porque, às vezes, eu estou falando a mesma coisa que eu falava lá na década de 80. Só que na década de 80 eu não tinha internet, eu não tinha toda essa tecnologia que eu tenho hoje. Então, às vezes, a gente fala para a gente mesmo. Uhum. Então, naquele momento, e nesse momento, no dia 4, a gente falou para A fora, sociedade. nós falamos para outras mulheres, nós falamos para a sociedade. Eu tenho certeza que quem recebeu um leque, quem recebeu um adesivinho, né, uma praguinha, ela vai saber o quão é importante a vida de todas as mulheres e vai conhecer onde buscar apoio contra a violência que ela sofreu. Porque é isso que a gente precisa fazer, é conscientizar essas mulheres, é conscientizar a sociedade da importância dessas mulheres. Perfeito, perfeito. Que legal, gente. Que bacana. É importante a gente falar o seguinte, que a sociedade ela precisa de mais do que só pão, né? A gente precisa de arte. Como foi castigado a arte no nosso país nos últimos tempos? E que bom que a gente está retomando aí com grandes... a arte tomando conta. E que bom que a gente conseguiu aqui no Espírito Santo, de forma inovadora, unir, né, o carnaval, a arte, o lugar em que está todos os tipos de mulheres e de homens e de pessoas para debater o tema da mulher, né? Da importância de entender o que é mulher e quais os nossos desafios e dialogar com todo mundo. Assim, fico bem, bem feliz e parabenizo, tá, a iniciativa, porque a gente percebe isso. Nós rompemos a bolha, né? E isso não é fácil. É um desafio e que bom que se encaixou. A gente, de uma data difícil, do 8 de março, que era no sábado, a gente conseguiu trazer para o calendário do carnaval e ampliar tanto o debate. Que legal, parabéns. Dentro dessa perspectiva e de todas as mulheres e homens que nos escutaram aqui, não era um clube da Luluzinha, muito pelo contrário, debater esse tema, como as meninas falaram aqui, é para todos nós e todas nós precisamos falar da importância das mulheres. A gente podia deixar um recado aí para esse mês de março para as nossas mulheres, trabalhadoras, mães, avós, tias, meninas, filhas, para o 8 de março. Gente, pela vida de todas as mulheres ainda estamos aqui. E você precisa estar aqui por isso também, né? Não é a causa só nossa. A gente podia deixar um recado aí para o nosso povo. Então, dizer para a nossa mulherada capixaba, né, principalmente para as mulheres trabalhadoras do SUS, que vocês são importantes para nós, que a vida de vocês é importante para nós, que a gente acolhe todas as dores, as dificuldades, mas que vocês não estão sozinhas. E que no primeiro alerta, no primeiro momento do alerta,
acende aquela luz vermelha, a gente fala da tal da red flag. Na primeira red flag, na primeira bandeira vermelha, busque ajuda, converse com a colega, procure o sindicato de vocês, busque orientação, porque isso faz uma diferença muito grande na sua vida. Porque a violência, ela não começa com tapa, ela não começa com empurrão. Isso é importante falar. Ela não começa com isso, ela finaliza ali. Ela finaliza dentro de um caixão. E, normalmente, dentro daquele caixão está o corpo de uma mulher. Então, na primeira red flag, peça socorro, busque o movimento sindical, o seu sindicato, ter toda uma estrutura que tem e que deve haver dentro do Estado para que você continue viva junto com a gente. Eu quero ser mais taxativa, quero ser mais afirmativa. E falar para todas as mulheres que estão nos assistindo que no dia que as mulheres, que nós mulheres, nos conscientizarmos da importância que nós temos, da nossa garra, do nosso valor, nós não vamos dominar o mundo, nós não vamos dominar o Espírito Santo, Vitória, nós iremos dominar o mundo, porque nós podemos. Nós somos mulheres, não guerreiras, mas nós somos mulheres que queremos compartilhar as nossas vitórias, a nossa vivência e vida digna para todas as mulheres, para todas as pessoas. É isso. É verdade. E esse podcast, ele mostra isso, que você não está sozinha, que é importante pedir ajuda, que nós estamos aqui, que as mulheres estão aqui, que é importante conversar e dialogar. Nós temos os sindicatos, que é uma rede de apoio de vocês, que vocês podem esperar. Eu já preciso divulgar aqui as redes sociais do Sind Saúde, Instagram, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, para vocês dialogarem. É importante conhecer, eu acho que é importante a gente deixar lá no site, sabe? O local da rede de apoio das mulheres, as delegacias de apoio, as casas-abrigo. É importante dialogar e divulgar para todas vocês. E precisando de ajuda, nós estamos à disposição. É muito importante isso, tudo que elas falaram. Não esquecer que, no primeiro, fazer uma reflexão. Olha, será que é um tipo de violência? É importante a gente fazer essa reflexão e não permitir. Porque quando mexe com uma mulher, mexe com todas elas. Então, a gente podia terminar. Primeiro, eu quero uma salva de palmas para todas as nossas mulheres mais uma vez. Porque, assim, parabéns por tudo que a gente desenvolve, por tudo que a gente faz. E, para finalizar, pela vida de todas as mulheres, ainda estamos aqui. Obrigada e até a próxima, gente. Um abraço. Tchau.